feministas literários! Bem-vindos à segunda temporada do podcast Debates Feministas, do nosso projeto Feminismo Literário, no qual estamos debatendo a obra Por uma Teoria Feminista de Estado, de Catherine MacKinnon. Continuando a leitura da primeira parte da obra Marxismo e Feminismo, ingressamos hoje no terceiro capítulo, que aborda as críticas marxistas realizadas ao feminismo. Como entrevistador, estará aqui com a gente Louise Bandeira, que é graduanda em Direito pela Unirio e é a nossa social media do feminismo literário no Instagram. Como entrevistada, continuará aqui conosco Natália de Carvalho Terra, bacharel em Direito pela Veiga e graduanda em Sociologia pela UF. Lembrando para vocês que o resumo desse capítulo será postado no site feminismoliterário.online. Então, não deixa de ir lá conferir também. E você já sabe, se você não nos acompanha, aproveita para se inscrever aqui no YouTube e ativar o sininho para receber nossas novas notificações de vídeos. E já entra no Instagram para nos acompanhar por lá e receber muito conteúdo feminista. Se você já é nosso seguidor, compartilhe esse vídeo para todo mundo, ler junto com a gente e também refletir sobre a construção de um Estado sob uma perspectiva feminista. Eu sou Raíssa Ribeiro, sou professora da Unirio e coordenadora desse projeto e deixo agora vocês com nossas reflexões. Obrigada, Raíssa. Então agora vamos partir para o capítulo 3, que é a crítica marxista do feminismo, ao feminismo. Nesse capítulo, a MacKinnon vai, obviamente, apontar as críticas marxistas ao feminismo no século XX. Então, Nath, você pode explicar para a gente quais eram essas críticas? Basicamente, o que o marxismo vai criticar no feminismo é a inserção dos valores liberais nas suas agendas, né? E as suas fragilidades quando pensado, né, a situação da mulher fora dessa ideia abstrata, né, de mulher. Que mulher é essa? É a mulher proletária? É a mulher burguesa? É a mulher LGBT? Então, para o marxismo, a noção desse tipo específico de feminismo, né, esse feminismo liberal, ele apresenta muitas fragilidades e não consegue, né, compreender a realidade total das mulheres, né, incluindo com isso as clivagens de raça, sexo e gênero, né. A discussão desse capítulo ele começa pela posição das mulheres na história, né? Especialmente a forma como elas se encaixaram nessa história e como adquiriram consciência nesse processo histórico. Consequentemente, né, uma das preocupações centrais do feminismo é compreender a conceituação das mulheres, né? O que torna as mulheres mulheres, a sua trajetória histórica e o desenvolvimento da sua consciência na sua integralidade. Em que momento a gente deixou de ser a fêmea do sexo, deixou de ser o indivíduo do sexo feminino, né, ou a fêmea humana, para se tornar a mulher enquanto categoria social. Aí ela começa falando, né, que uma teoria vai ser feminista na medida em que parte da análise de que as mulheres se distinguem dos homens pelo significado social dos seus corpos. A teoria feminista critica o gênero como determinante das oportunidades em vida e descobre que as mulheres são especialmente afetadas pela distinção sexual, né? Comparada com os homens, essas mulheres são privadas do controle sobre o seu destino social, suas contribuições e conquistas são restritas e subvalorizadas, e sua dignidade é frustrada e sua segurança é violada. Claramente, o tipo de violência que atinge mulheres é muito diferente do que atinge os homens, né? Existem determinados tipos de escolha que as mulheres podem fazer sem serem criticadas socialmente e outras que não. Puder trazer um exemplo da vida real, nós tivemos algum tempo atrás se não me engano, ela é influencer, ela estava fazendo topless e foi presa, foi algemada sem oferecer resistência nenhuma. Ela estava na praia com uma amiga pegando sol de topless e foi algemada, foi levada para a delegacia, foi algemada na cadeira quando estava na delegacia, e na delegacia que ela estava tinha um homem sem camisa,
entre aspas, fazendo a mesma coisa que ela estava fazendo na praia, sem ser julgado, ele não estava algemado nem nada disso. Só pelo fato dela ter exposto uma parte do seu corpo que é socialmente sexualizada, ela foi tratada como uma violência brutal pela polícia. Teve até um Então, caso que a mulher estava em casa, né, fazendo topless e ela foi presa. sim, Então, nem no ambiente privado ela estaria no direito do próprio corpo de fazer aquilo que um homem poderia fazer. sim, assim, a gente está falando de aspectos mais básicos da vida. Falamos da questão do topless, mas podemos fazer a questão do controle sobre a reprodução e sexualidade, por exemplo. Infelizmente, ainda não temos o acesso e a autonomia sobre nossos próprios corpos. A gente não pode decidir se a gente vai querer ou não ser mãe. A gente não tem políticas de planejamento familiar voltadas nesse sentido. Isso é um problema, porque se a questão da reprodução e da sexualidade são pontos centrais para a opressão da mulher, eles também são pontos-chave para a sua libertação. E esse é um ponto central ao feminismo, a libertação dessas mulheres subalternas. E aí, o feminismo vê essas mulheres como um grupo e definido, né, um grupo definido e favorece seus interesses. As mulheres, né, as feministas, acreditam que todas as mulheres compartilham uma realidade patriarcal e buscam compreendê-la, ainda que critiquem seus efeitos niveladores dessa aplicação dos elementos comuns, como raça, classe e orientação sexual. Todas as mulheres estão sujeitas a sofrer violência sexual, independente da raça, da classe, da orientação sexual. Mas, óbvio, mulheres periféricas, negras, trabalhadoras, têm mais propensão a sofrerem violência do que mulheres brancas, de classe média alta. Isso aí é uma questão de clivagens, né? Diferentes tipos de opressão que convergem numa situação. E aí, por um outro lado, né, num sentido bem amplo, uma teoria vai ser marxista na medida em que analisa criticamente as leis dinâmicas da sociedade no seu todo, sua materialidade e historicidade, combinando a determinação que pode ser natural, econômica, social, etc., com a agência humana, o pensamento com a prática, e se baseia de forma complexa em interesses entre grupos. Será que você pode comentar para a gente também a diferença entre o feminismo liberal e o radical? Primeiro, para a teoria marxista, radical tem um sentido muito peculiar, né? Marx já dizia que ser radical é buscar as coisas pela raiz, e a raiz do homem é o próprio homem. Então, ser radical dentro de uma perspectiva teórica é analisar aquilo que é mais fundamental, que é a realidade dos indivíduos que estão sujeitos à exploração. Então, essa categoria, né, essa ideia de radicalismo marxiano, se for aplicado a uma classificação dentro da teoria feminista, a gente pode encontrar duas grandes vertentes. Primeiro é o feminismo liberal, que é esse feminismo criticado pelo marxismo, e o feminismo radical, que seriam essas perspectivas que olham a opressão da mulher de uma maneira mais estrutural. A McKinnon vai dizer que ambas as tendências respondem questões sobre desigualdades entre os sexos, mas possuem concepções distintas de qual é o problema real a ser lidado. E também diferem na explicação sobre fontes, dinâmicas e o lugar da sociedade nesse problema. Outro ponto que diferencia essas vertentes são as explicações sobre o que é o mal na desigualdade entre os sexos, como ocorre e o que é necessário para transformá-lo. Para a análise de McKinnon, né, as diferenças entre as duas vertentes podem ser discutidas com dois pressupostos teóricos onipresentes, embora esses pressupostos não estejam sempre explícitos. O primeiro se refere à unidade propriamente dita da análise social, né? Quem é o foco de análise dessas duas vertentes. E a segunda se refere à dinâmica de interação, né? Para o feminismo liberal, o indivíduo é a unidade própria de análise e a medida de capacidade de destruição para o sexismo. Então, todas as soluções para a superação do sexismo, né, ou do patriarcado, elas vão necessariamente partir da atividade individual de cada mulher. Não seria
como uma opressão de grupo, né? Uma opressão coletiva sofrida por todas as mulheres. A solução está na resposta individual que cada mulher dá a esse problema e como lida com essas questões. Claro, essa é uma visão altamente limitada, porque dependendo do conjunto da sua vida material, você vai ter muito mais possibilidades do que uma mulher periférica, negra, trans, LGBT. Isso é claro. Então, as possibilidades desse indivíduo superar a opressão são consideravelmente diferentes. Já para o feminismo radical, né, embora a pessoa, né, a mulher, enquanto indivíduo, esteja em sua perspectiva, a pedra de toque da análise é o grupo coletivo ao qual se denomina mulheres. Enquanto no feminismo liberal o pessoal se distingue do coletivo, no feminismo radical eles são conectados. Não existe pessoal sem coletivo. Um slogan clássico do feminismo radical é: o pessoal é político. Dizer que o que sofre dentro dos ambientes domésticos ela é fruto de uma realidade social de opressão feminina. A partir dessas considerações, né, sobre a constituição dos autores sociais, se desenvolve a análise da natureza da sua interação social. Para o feminismo liberal, o problema da desigualdade entre os sexos é que as leis e os costumes distribuem os sexos em dois papéis sexuais arbitrários e irracionais que limitam o potencial humano. Essa perspectiva também acredita, né, que a igualdade formal entre homens e mulheres já seria um caminho possível para a superação do patriarcado. Não seria necessário destruir a sociedade existente e construir uma nova, né? É possível reformar essa sociedade. Algumas autoras feministas vão até chamar essas vertentes do feminismo de feminismo reformista, e o quanto o outro de feminismo radical. Já para o feminismo radical, o sexo é uma divisão sistemática do poder social, um princípio inseparável do sexo dos indivíduos, aplicado em detrimento das mulheres porque serve aos interesses dos grupos poderosos, que nesse caso são os homens. Dentro de uma perspectiva radical, né, o sexismo não é apenas uma disparidade social com que se deve acabar, mas também um sistema de subordinação ao qual se deve destruir. De John Stuart Mill até as formas contemporâneas, a teoria liberal apresenta basicamente 5 dimensões interrelacionadas que contrastam com a teoria feminista radical, sendo o individualismo, o naturalismo, o voluntarismo, o idealismo e o moralismo, né? O individualismo é esse aspecto que eu comentei, é que apreender a realidade dos indivíduos enquanto uma categoria abstrata, como ser mulher, mas não dizer que mulher é essa. Já o naturalismo é a base de uma postura epistemológica que nasce da busca de um lugar para se estabelecer uma percepção autêntica da realidade, né? Vão olhar para a questão biológica e, a partir da questão biológica, estabelecer respostas sobre a questão social. Já o idealismo consiste na tendência de tratar o pensamento e a ideia em si mesmos como agente fundamental da vida social, né? Isso quer dizer que as categorias analíticas são utilizadas pelo liberalismo, encontram-se sempre no plano das ideias, sempre na abstração, nunca na realidade material. O voluntarismo, né, consiste na noção de que a vida social está composta por ações autônomas, intencionais e voluntárias, com excepcionais limitações ou restrições impostas pela sociedade e pelo Estado. É dizer que toda a estrutura social ela não interfere na dinâmica individual das mulheres. E o moralismo, né, vai consistir na não politização das relações entre os gêneros, tratando-as como um problema a ser enfrentado no domínio ético e da moral. Vai deslocar uma questão que é essencialmente política para uma dinâmica do certo e do errado. No que tange, né, a crítica marxista do feminismo, a McKinnon vai observar que os marxistas tendem a depreciar o feminismo burguês, embora não esclareçam o que isso significa, além
da própria noção de desprezo em si, né? Eles não separam o que é feminismo do que não é feminismo, o que é feminismo burguês, do que seria um feminismo proletário, na visão da autora. Alguns grupos sugerem que o feminismo seja inerentemente burguês, ou seja, vai operar inerentemente os interesses da burguesia enquanto classe, abrigando suas ideias e seus valores. Por outro lado, McKinnon reconhece que o termo feminismo burguês também inaugura um esforço para alinhar o feminismo com o socialismo, tentando retirar seus elementos analíticos burgueses. Né? Enquanto as feministas afirmam que a divisão entre os gêneros é a divisão social primária, né? Foi o primeiro tipo de opressão a existir na sociedade humana, com frequência elas vão considerar a família como uma estrutura-chave para a perpetuação do patriarcado, que modela as relações sociais autoritárias e que diferencia sexualmente as funções sociais, né? A explicação da divisão homem e mulher é muito similar à explicação marxista da divisão de classes. Uma resposta estrutural e social dos seres humanos a uma condição material que é essencial para a sobrevivência, cuja manutenção atende aos interesses de quem exerce o papel dominante contra o interesse dos dominados. E aí surge um problema entre essas duas perspectivas teóricas, que é o questionamento acerca de qual grupo subalterno deve ser emancipado primeiro. Seriam as mulheres ou seriam os proletários, né? Nesse sentido dessa discussão, Nath, o que é o debate sobre a primazia categórica? Tá. Esse debate, né, entre marxismo e feminismo, ele é um debate muito centrado no século XX. E existiu uma certa preocupação acerca dos tipos de opressão que eram vivenciadas dentro de uma determinada sociedade e como seria necessário superá-las, né? O feminismo de segunda onda, né, esse feminismo mais radical, ele vai observar que a questão das mulheres ela é muito antiga. Ela ultrapassa o capitalismo. Então, já que é uma opressão muito antiga, as mulheres têm que se libertar primeiro para que assim a gente possa superar o sistema econômico. Já os marxistas viam que não, que era preciso destruir a sociedade de classe, e com a destruição da sociedade de classe, poderia se inaugurar uma sociedade onde as mulheres estivessem livres, né? Uma vez que, para Marx, a superação dessa sociedade ela deveria vir acompanhada de uma emancipação humana. Mas isso foi um debate que teve muito presente no século XX, mas que atualmente está em grande parte superado, né? Principalmente pela compreensão da necessidade de entender essas desigualdades sociais sobre um viés que considere outras clivagens, como eu disse, questão de raça, etnia, orientação sexual. São pontos que devem ser analisados conjuntamente e não em oposição. Mas ainda assim, a McKinnon vai observar que alguns teóricos marxistas não estão de acordo, né, com a ideia de que as mulheres são uma classe. E afirma que essa ideia divide o proletariado, né? As mulheres não seriam, por essa perspectiva, uma classe por não estarem oprimidas de forma uniforme, experimentando o sexismo de formas muito variadas. Aos marxistas, a definição das mulheres enquanto classe sugere que as mulheres deveriam lutar contra os homens por sua liberdade, né? Pensando na noção de luta de classes em que proletários e burgueses precisam se enfrentar e os proletariados superar essa classe burguesa, se transportar essa ideia ao feminismo sem suas devidas adequações, seria botar em oposição homens e mulheres. Mas também sabemos que é uma questão limitada, porque o sexismo atravessa homens e mulheres de formas semelhantes e diversas, né? Nem toda mulher necessariamente vai ser feminista e nem todo homem vai ser necessariamente misógino. As questões de gênero, elas atravessam um conjunto das nossas relações sociais, de sociabilidade, etc. Mas, além das divergências em relação à primazia categórica, todos eles aceitam que o sexo é uma categoria social material. E se utilizarmos a análise de Marx sobre as classes para estudar as análises feministas do sexo, é possível criticar uma parte substancial do feminismo
pelas mesmas tendências que Marx criticava na teoria burguesa, né? Os marxistas acusaram o feminismo de 2 tipos de liberalismo. O idealismo, né? Ou a crença no poder das ideias que por si só possibilitariam as mudanças sociais, e o individualismo, ou a confiança, né, de que o indivíduo pode ser o agente dessas mudanças. Contudo, a crítica marxista do individualismo feminista, com frequência se converte em uma crítica à sua atenção à vida privada, partindo da suposição de que a vida privada é intrinsecamente o reino do indivíduo. A título exemplar, Engels diz que a emancipação e a igualdade da mulher eram impossíveis enquanto as mulheres estivessem limitadas ao trabalho doméstico, uma vez que esse tipo de trabalho é exercido quase que exclusivamente no ambiente privado. Então, fica difícil evitar a conclusão de que tais acusações de individualismo são divergências com a análise de que a divisão entre homens e mulheres é uma divisão social básica do poder, incluindo o trabalho. De forma similar, a acusação do idealismo com frequência se converte na ideia de que a divisão social entre homens e mulheres só podem ser atacadas por serem irracionais ou imorais, que é uma forma de dizer que não é uma questão de exploração que carece de uma base fundamental na sociedade. Curiosamente, a McKinnon vai observar que o tipo de liberalismo que mais aparece no feminismo não é nem o individualismo nem o idealismo, mas sim o naturalismo. Marx observou que as relações de classe são vistas como algo natural e, portanto, estática e imutável. E a teoria social burguesa, observa Marx, divide a sociedade em 2 classes de instituições sociais, as naturais e as artificiais. Uma distinção similar caracteriza o pensamento feminista conhecido, possuindo respostas implícitas acerca da pergunta o que é ser uma mulher. E dentro do próprio feminismo, essas respostas não são homogêneas. Vão ter respostas que vão dizer que ser uma mulher depende da questão biológica, até explicações puramente sociais, de que a mulher é definida por seu tratamento perante a sociedade. Considerando apenas que a mulher está definida pela natureza, aparenta ser inevitável sua pressão na sociedade. Entretanto, somente supondo que o poder masculino é predominante, podemos basear até essencialmente as relações sociais desiguais nos corpos. Aproveitando esse seu gancho, Nath, de como o naturalismo está presente nas vertentes do feminismo, como que nas vertentes radicais do feminismo o naturalismo entra? Assim, essas vertentes estão integradas no que se convencionou chamar de feminismo radical. Mas hoje em dia, principalmente por causa dos avanços teóricos do movimento LGBT, essas vertentes são consideradas vertentes um pouco transfóbicas, né? Porque elas vão explicar, elas vão utilizar, né, o texto, a composição biológica para explicar a subordinação da mulher. Primeiro que isso limita, né? Porque mulheres trans também sofrem opressão, pessoas intersexo que nascem com uma genitália feminina também sofrem opressão, ou com a masculina também sofrem opressão, e que o que se define, né, o que se convenciona socialmente em relação ao gênero, ele é muito mais além do que a explicação biológica. Mas essas vertentes, e aí a McKinnon usa algumas autoras como Sulamite Firestone, Susan Bromiller, e outras, desculpa, agora me fugiu a memória, para dizer que, embora essas mulheres pensem a questão do gênero e da subordinação feminina por uma perspectiva social, elas ainda estão muito arraigadas ao fator biológico, né? O texto subjacente dessas explicações para a situação social de desigualdade que as mulheres enfrentam é que as características compartilhadas entre os membros do grupo dominante, no caso dos homens, o falo, é a causa inerente à justificativa contínua da dominação que exercem. E as características compartilhadas entre o grupo subordinado são as causas e as justificativas de sua dominação, como a questão da vagina e da mulher.
em algumas vertentes radicais do feminismo, esse naturalismo é transcrito em explicações estanques sobre a subordinação da mulher. Firestone, como eu mencionei, substitui a categoria de classe pelo sexo, dentro de uma análise dialética e materialista que entende o sexo como algo pré-social. Para ela, a realidade é psicossocial e a família biológica seria uma distribuição inerentemente desigual de poder, em função das diferenças biológicas entre homens e mulheres. Um ponto a se considerar dessas perspectivas é que, por exemplo, Firestone afirmava que foi a biologia reprodutiva das mulheres a causa de sua opressão original e continuada. Embora essas mulheres tentassem dar uma explicação sobre a subordinação social da mulher, elas acabavam incorrendo num certo determinismo biológico. Se a questão da opressão feminina ela é determinada pelo tipo de aparelho sexual que essa pessoa representa, parece muito claro que essa opressão ela vai para ir para a sociedade. Então, o horizonte da opressão é o máximo que essas perspectivas conseguem atingir. Não existe uma resposta a essas perguntas. A dominação ela aparece como algo natural, inerente à estrutura das mulheres. A Zuda Brown Miller, por exemplo, ela vai dizer que, se eu não me engano, a contingência biológica, que é essa coincidência de uma mulher nascer com vagina e um homem nascer com falo, resultou nesse tipo de opressão. Então, a questão do estupro, a questão da violência sexual, da dominação, ela é um horizonte intransponível. Outra variante do feminismo naturalista é a ideia de que as mulheres estão biologicamente definidas pela heterossexualidade, entendida como um fator biológico, mas não como inevitabilidade social exclusiva. Isso quer dizer que as mulheres não estão oprimidas pelo órgão sexual que possuem, mas sim estão oprimidas quando estão numa relação com um homem. Então, o meio de escapar dessa dominação seria se relacionar com mulheres. Mas ainda assim, de novo, sexismo atravessa questões pessoais. Então, uma mulher pode sofrer violência num relacionamento com outra mulher, né? Não necessariamente a questão da heterossexualidade é o problema central, mas sim toda a estrutura de sexo e gênero que isso representa. Contudo, considerar a biologia da mulher como a base de sua liberação só invalida as justificativas biológicas para a subordinação da mulher sem questionar sua base. Essas abordagens acabam restringindo os termos do debate feminista, considerando desproporcionalmente os fatores biológicos em detrimento das análises materiais dessa opressão. Finalizando, entender o sexo como diferença, ainda que social, ao invés de uma divisão material do poder, é consequência de todas as facetas do liberalismo tomadas conjuntamente. Portanto, McKinnon fala que os enfoques liberais interpretam as provas da subordinação da mulher como prova da diferença da mulher, elevando a sua opressão a um nível universal, uma categoria além da história. Para finalizar, Rousseau, por exemplo, acreditava que as mulheres eram naturalmente incapazes de atuar na vida civil. Ele não fornece nenhum tipo de explicação para isso, mas, na sua visão, a falta de trato intelectual, principalmente porque as mulheres raramente eram alfabetizadas, impedia que elas tivessem acesso. Ele não pensava a questão da falta da educação, a falta do acesso aos meios educacionais como um problema social, mas como um problema um problema de capacidade das mulheres mesmo. Então, tira dessa categoria a questão que é mais fundamental, que é o desenvolvimento histórico, em que essas mulheres estão sujeitas a um tipo de violência e porque essa violência atravessa modos societários e permanece presente até hoje. Muito obrigada, Nath. Teve uma coisa que você falou que ficou na minha cabeça porque eu achei muito interessante, muito importante, que foi quando você mencionou sobre como o patriarcado ele ultrapassa, ele passa por questões pessoais e estruturais, enfim. E é por isso que você tendo uma relação entre duas mulheres não quer dizer que não vai haver
machismo ou algum tipo de violência que normalmente você veria numa relação heterossexual. E até me deixou pensando sobre como os homens também são afetados pelo patriarcado. E a gente tem, né, hoje em dia, um debate voltado para isso, que é uma coisa relativamente recente, tem documentários, e sobre como também em relações homoafetivas entre dois homens você vê esse tipo de violência, né? Eu achei muito interessante, ficou na minha cabeça isso, trazendo para o debate mais atual. Sim, sim. Só para finalizar, duas autoras que escrevem trabalhos incríveis sobre a disseminação do sexismo na sociedade é a Bell Hooks e a Gayle Rubin. A Bell Hooks vai por uma perspectiva da educação, da pedagogia. Já a Gayle Rubin vai pela antropologia. E aí ela vai fazer uma elaboração teórica do que ela vai dizer que é o sistema sexo-gênero. Ela vai dizer que são convenções humanas. Como satisfazemos nossas necessidades sexuais e afetivas são convenções sociais. E se a sociedade que a gente vive se estrutura a partir de uma lógica patriarcal, infelizmente, estando em relações heteronormativas ou homoafetivas, não vai influenciar tanto. Porque a gente aprende racismo, sexismo, discriminação social na educação, no nosso processo de socialização. Então, essas coisas acabam sendo transmitidas. E o fato de você não se relacionar com o homem não te garante não sofrer violência. Existem muitos tipos de violência psicológica, financeira, que podem ser enfrentadas num relacionamento afetivo, homoafetivo. A gente passa a pensar o mundo dessa maneira, né? A partir dessa criação, desse fenômeno social. Nath, muito obrigada por vir explicar esse tema. Espero, inclusive, que a gente faça vídeos sobre a Bell Hooks e a outra autora, desculpa, me fugiu o nome agora, porque é interessante também a gente entrar nessas discussões mais atuais, que a gente acaba se identificando até um pouco mais, né, dependendo da discussão. Mas é isso, queria te agradecer. Valeu, Nath. E valeu a todo mundo que assistiu até aqui. Siga o nosso Instagram se você não segue ainda, que a gente tem muito conteúdo didático sobre várias coisas. A gente fala sobre as autoras, mas também fala sobre projetos sociais, fala sobre história do feminismo. Então segue lá, gente, que a gente tem muito conteúdo. E ativa aqui o sininho para você não perder nenhum outro vídeo dessa série e de outras que a gente ainda vai fazer e algumas que a gente já fez. Valeu!